Meus amados, nós estamos aqui na Igreja da Conquista, sede em Cascadura, e daqui a pouco estaremos iniciando a nossa série de conferências no mês de junho. E essa série de conferências tem a ver com a igreja. O tema é Eu Sou a Igreja. Que maravilha, né? Nós vamos falar durante esses próximos domingos sobre o nosso papel como igreja, a nossa responsabilidade como igreja, o nosso posicionamento, a nossa missão aqui nesta terra. Nós somos chamados para cumprir um propósito, e é sobre isso que nós vamos falar. Tenho certeza que vai ser bênção, que vai ser maravilhoso. Eu quero contar com a presença de toda a igreja, em todas as nossas igrejas, durante todo esse mês de junho, ok? Deus abençoe. Vamos lá, vamos com a gente. Aleluia, Pai. Pai, é no nome do Seu Filho Jesus Cristo que nós estamos aqui na Tua presença. E queremos, antes de qualquer coisa, engrandecer o Teu nome, Pai. Te exaltar e declarar que não há outro Deus além de Ti nas nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas. Mas nós estamos aqui na Tua presença, queremos aqui exaltar o Teu nome e receber mais do Teu amor. Esse domingo nós separamos para que possamos aprender mais sobre Ti, Pai, para que possamos crescer no conhecimento sobre o Senhor, que o Senhor possa se revelar a nós em nome de Jesus Cristo. Desde já, quebra todas as cadeias, quebra todos os grilhões, que nós possamos estar totalmente focados em Ti, Pai, e possamos estar totalmente focados no Teu amor e na Tua presença aqui nesse lugar. Que a Tua presença possa nos levar a lugares mais altos, que o Teu amor possa nos levar a lugares mais altos, que o Teu amor possa quebrar cadeias, possa quebrar grilhões, que nós possamos estar totalmente livres e leves para viver a Tua presença maravilhosa aqui nesse lugar, Deus. Abra o seu coração, vai. Abra a sua boca e comece a clamar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, vai. Fala para Ele: Senhor, eu quero a Tua presença aqui. Eu quero o Teu amor aqui nesse lugar. Eu não quero sair da mesma forma que eu entrei, mas eu quero sair de uma forma diferente. Eu quero sair daqui transformado. Eu quero sair daqui avivado pelo Teu amor. O Teu amor me resgatou, o Teu amor me transformou, e o Teu amor vai me levar a lugares mais altos. Aleluia. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito Santo. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Antes de falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Ele tem sido bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare bem alto, vai. Oh, impressionante, infinito. Oh, que deixaste 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom
pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele tem sido bom, tem sido bom. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa todo enorme só pra me encontrar. Não posso comprá-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mais do teu amor, Jesus. Mais do teu amor aqui nesse lugar, aqui nós pedimos. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Vive esse amor hoje, vive. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Derruba as muralhas, só pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas, só pra me encontrar. Derruba as muralhas, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas todo enorme. Não posso nem merecemos. Aleluia. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Não posso comprá-lo, mesmo assim se bem alto, vai! Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, só pra me encontrar, Deus. Derruba as muralhas, aleluia. Não posso comprá-lo, não posso comprá-lo. Esse amor é o amor que restaura. Jesus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor.
Declare, vai. Vamos cantar mais alto, vamos, do amor de Deus, vamos celebrar isso nessa manhã, vamos. Deus é tão bom, é tão bom para Ele é, Ele é. Deus é tão bom, Deus é tão, Ele é, Deus é tão bom, aplauda esse amor, aplauda o Rei dos Reis, aleluia, aleluia. Coloque a mão no teu coração, vamos trabalhar isso agora, porque nós vamos ministrar algo nessa canção, que se a gente não tiver com o nosso coração quebrantado dessa forma, com essa visão, Deus não vai fazer nada. Ele vai só aguardar você se disponibilizar. Então vamos fazer isso agora. Põe a mão no teu coração e feche seus olhos. Comece a falar para Ele: Senhor, chegou um novo tempo e eu estou vendo isso acontecer. Só que esse tempo está chegando e eu não quero ficar parado, ó Deus, igual eu fiquei até agora. Eu quero sacudir a poeira, Senhor. Eu quero sacudir a poeira, Senhor, que se acumulou em mim por eu não estar na caminhada da forma que o Senhor quer. Queremos estar aqui nessa manhã, ó Deus, para viver um novo tempo. A cada manhã uma revelação diferente, a cada manhã uma experiência diferente, a cada manhã uma profundidade a mais do teu reino. Queremos ter relacionamentos contigo, Senhor. E para isso teremos que ter intimidade. E a intimidade não é algo que você consegue da noite para o dia, amado. Isso é contínuo, é toda hora, tem que ser intenso. É viver 100% para o reino de Deus. E aí você vai falar: como? Como eu vou conseguir isso? Há um Espírito que habita em você. Há um Espírito que habita dentro de você, que faz ligação com o Espírito de Deus. É Ele que te faz estar 100% com Ele. A questão da manifestação dele depende de você. Intensifica esse Espírito dentro do teu coração. Faça ele fluir por todas as partes do teu corpo, da tua mente, e deixe ele exalar. E aí sim, você viverá a presença dele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Faz do teu coração e adore ao Senhor. Todos juntos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo,
Suba o incenso. Quem já pisou erga tuas mãos para os céus em nome de Jesus. Erga tuas mãos para os céus. Agora, lembra que eu falei no início desse louvor? O Espírito que está em você se conecta com o Espírito do nosso Deus. Deus Pai, através do Deus Filho, transporta para o Deus Espírito Santo, que habita aí no teu coração. Então levante as tuas mãos e exale esse Espírito em conexão com Ele nesse momento. Exale esse Espírito. Não se canse de adorar. Agora, como uma só pessoa. Semana passada eu falei sobre isso. É um Espírito que passeia no meio de todos. Não é um Espírito para cada um, é um Espírito para todos. Todos nós estamos conectados nessa manhã. Todos nós estamos conectados pelo Espírito Santo. Se todos nós estamos conectados, nós podemos fazer uma coisa juntos: exaltar ao nome dEle, com suas palmas, com seu mover, com tudo que você pode dar nesse momento. A conexão está já feita. O Espírito Santo já trabalhou. Episódio de hoje: como será os céus? O reino dos céus certamente é o maior mistério que existe para qualquer ser humano. Nenhuma produção de cinema ou TV conseguiu até hoje descrever em imagens como será a vida na eternidade. De fato, é impossível a mente humana mensurar a grandeza dos céus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O diabo trabalha na mente das pessoas com a visão de que os céus é um lugar entediante, que não terá nada para se fazer, ou que ficamos flutuando nas nuvens, tocando harpa pelo resto do tempo. Então, o que a Bíblia revela sobre a eternidade? Diferente do que muitas pessoas pensam a respeito dos céus, ele será um lugar de total prazer, não apenas de descanso, mas também de serviço. Nos céus teremos responsabilidades. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Outra coisa que haverá na glória será o galardão, que não tem nada a ver com a salvação da alma. Há quem nos últimos minutos de vida conseguiu se salvar, mesmo não servindo a Deus em vida, como o caso do ladrão na cruz. Ele foi salvo, mas não recebeu o galardão. Esse galardão será uma espécie de recompensa, seja por suportar perseguições e injúrias por causa do nome de Jesus, seja pelo trabalho dedicado em levar mais almas para o reino de Deus. Também fala que teremos um corpo glorificado, ou seja, sem as limitações desse corpo material.
Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vemos o ser humano numa busca desenfreada pelo corpo perfeito. As clínicas de estéticas e academias vivem o tempo todo cheias. Mas você já parou para pensar na fragilidade desse corpo em que vivemos? Aquele corpo sarado de hoje amanhã estará castigado pelo tempo. Um pequeno mosquito é capaz de matar um ser humano. Veja o quanto não somos nada. O dinheiro compra tudo, menos a saúde. Steve Jobs revolucionou o mercado tecnológico com a Apple. Se tornou em um dos homens mais poderosos do mundo. Porém, seu poder aquisitivo não foi capaz de o livrar de um câncer no pâncreas. Em 2011, morreu aos 56 anos, com uma fortuna estimada em 7 bilhões de dólares. Porém, nos céus, o nosso novo corpo não sofrerá com esses danos. Um corpo que não se cansa, não sente dor, não envelhece e não morre. Outro grande engano plantado pelo inferno é de que todos vão para o céu. Se era cantor e morreu, vai cantar lá no céu. Se era uma pessoa engraçada, vai alegrar o céu com suas piadas. Se era famoso, foi brilhar no céu com seu talento. Infelizmente, nem todos vão para lá. Não por decisão do Altíssimo, mas por escolha de cada um. Pense agora em alguém considerado o maior homem do mundo. O Senhor Jesus revelou que o menor no reino de Deus é maior do que qualquer nascido de mulher. Para termos uma pequena imaginação de como serão os céus, observe a criação de Deus aqui na terra. Cada detalhe nos fascina. Agora imagine os céus. Será que Deus o faria inferior a isso? Os maiores detalhes descritos na Bíblia sobre o lugar celestial foi a visão de João relatada em Apocalipse 21. Fala-se de uma cidade com medidas iguais, de ruas de ouro, muros de pedras preciosas, de portas de pérolas, onde não haverá mais sol nem lua, pois a glória de Deus brilhará sobre ela. É algo glorioso. Meditando sobre tudo isso, dá até vontade de ir logo para lá, não é verdade? Pense nos céus todos os dias, e ele se tornará mais atraente do que o falso brilho desse mundo. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa série termina por aqui. Para mais informações sobre o céu, permaneça fiel até o fim, e você descobrirá, com seus próprios olhos, muito mais do que aquilo que lhe apresentamos. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã porque nós temos um chamado. Nós estamos aqui nesta manhã porque o Senhor nos revelou a grandeza da tua glória. Nós estamos aqui porque sabemos que no passado estávamos perdidos, sem Deus no mundo, sem esperança da glória. Não havia comunhão, não havia intimidade com o Pai, mas aprove ao Senhor nos chamar, e nós conhecemos a tua maravilhosa graça, e pela graça nós somos salvos mediante a fé, e é bom demais saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. O maior erro que a humanidade sempre cometeu foi se esquecer do espiritual. Tudo que nós vivemos está
tremendamente conectado com o espiritual. Que nesta manhã, meu Deus, o Senhor possa estar conosco. Nós estamos aqui para aprender mais da Tua palavra. Nós estamos aqui para compreender quais são os Teus propósitos para a nossa vida. Nós estamos aqui porque o nosso coração tem atendido ao Teu chamado. Nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor quer nos usar para coisas grandes. Ó Deus, então prepara o nosso coração, fala o nosso coração, porque nós não sabemos quando, mas nós temos certeza de que um dia estaremos contigo lá na glória. Alguns irão antes, outros irão depois, mas todos nós que cremos, que nos tornamos igreja do Senhor Jesus, seremos salvos. E esta é a esperança da nossa glória. É para isso que nós vivemos. Este mundo é mau, é passageiro. A Bíblia diz que tudo que nós vivemos aqui é pura vaidade. Tudo passa com o tempo. Nós vimos aqui neste vídeo corpo são, corpo sarado. O famoso tanquinho de hoje será o corpo debilitado de amanhã. Tudo passa, Senhor. Há um tempo em que nós nos sentimos os tais, mas logo depois vem a canseira, vem o enfado, vem a velhice. Mas nós, meu Deus, temos a esperança da glória e vivemos com essa esperança todos os dias da nossa vida. E nós precisamos não apenas estar de pé. A Bíblia diz que aquele que está de pé deve cuidar para não cair, mas nós temos que compreender que se estamos aqui, há um significado profundo nisso. Nós temos um chamado de Deus e estamos aqui para cumprir o nosso chamado como igreja do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, então prepara o nosso coração, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, nos permita enxergar os Teus propósitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Graças a Deus. Bom dia, igreja. Meus amados, eu creio que nós temos um propósito aqui na terra. O maior erro que nós podemos cometer é achar que tudo acontece por acaso. Achar que você está aqui hoje porque você decidiu estar aqui e simplificar esse momento, essa atitude, né? Você de repente está aqui e você acha que é obra do acaso. Não é. Tudo que nós fazemos é um direcionamento de Deus. Tudo que nos acontece é direcionado por Deus. Então, se hoje você está aqui, se você saiu de casa, se você veio ouvir essa palavra, é porque Deus tem um propósito para você. E como crerão se não há quem pregue, né? A minha função aqui é transmitir para você o propósito de Deus, é chamar você para que juntos nós possamos estar na presença do Senhor, dando ouvidos à voz de Deus, aprendendo, conhecendo, desfrutando das revelações proféticas do nosso Deus. E eu creio, sinceramente, sabe, que nós vivemos épocas distintas. Eu creio que em outros tempos Deus nos deu outras missões. Em outras épocas Deus nos usou para outros propósitos. Olhando para mim, por exemplo, esse servo do Senhor, eu digo servo porque é assim que eu me sinto. Eu tive a oportunidade de fechar diversos centros, de levar a glória de Deus para muitas pessoas que estavam perdidas, fazendo cabeça, se entregando para demônios, servindo a demônios, sacrificando animais. Cheguei a ser ameaçado de morte. Houve um tempo, lá atrás, há muitos anos, quando o Rio de Janeiro era infestado de assentamentos nas encruzilhadas. Sexta-feira você passava na porta dos cemitérios, das encruzilhadas, era um negócio horroroso. E Deus naquela época nos usou o nosso ministério para poder trabalhar com esse pessoal. Foi muito legal, porque eu vestia todo de branco, eu só andava todo de branco. E as pessoas me procuravam para dar passe. E a gente
ensinava, falava do amor de Deus, a gente abraçava as pessoas e as pessoas conheciam a grandeza do amor do Pai. Mais tarde, Deus também nos usou com um outro propósito, foi mudando o propósito. A gente começou a cuidar muito de pessoas que se diziam católicas e não eram católicas, e não tinham, na verdade, religião nenhuma. Muitas vezes eram até mais do outro lado do que propriamente católicas, né? Pessoas que diziam assim: eu sou católico, pronto, tenho uma religião, acabou. Deus nos usou para trabalhar com essas pessoas, e foi tremendo, porque nós conseguimos falar de Jesus para um número tão grande de pessoas que hoje eu ando por aí, eu encontro diversos pastores que conheceram a Cristo naquela época, eu encontro diversos ministérios que foram criados por causa desse trabalho, né? Mas aí o tempo passou e Deus foi nos dando outras missões. Hoje, se você me perguntar por que nós estamos aqui, eu vou dizer o seguinte: eu creio que hoje é um novo tempo. Eu creio que hoje Deus está nos chamando para uma outra missão, para cumprir uma missão diferente, uma missão específica. Eu acredito que nós somos a igreja que vai impactar as próximas gerações da igreja. Nós estamos vivendo uma época muito complicada, as pessoas estão muito perdidas, a informação tem chegado até nós, até a igreja, até os nossos jovens, nossas crianças, numa velocidade tremenda, e essas informações são desencontradas e quase sempre vão de encontro à nossa fé, aos nossos princípios, os nossos valores. E a pergunta é: como será a igreja daqui a 5, daqui a 10 anos, se Jesus não voltar antes? Né? Será que nós teremos que abrir mão de valores, de conceitos bíblicos? Será que vamos ter que remodelar a igreja e ser coniventes com muitas coisas que são contrárias às Escrituras? Quer dizer, eu creio que de repente Deus nos tem dado a missão de entender melhor o período que nós estamos vivendo. Isso tem me incomodado demais. Nós temos muitas crianças que estão sob os nossos cuidados, nós temos muitos adolescentes, nós temos jovens, e nós precisamos pregar a palavra. Eu posso mudar, um dia eu estou de barba, outro dia eu estou sem barba, eu posso mudar minha postura, minha maneira de agir com vocês, ou com a igreja, né, de uma forma geral, os meus conceitos podem mudar, mas se existe algo que é imutável, como dizem os advogados, irrevogável, irretratável, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca vai mudar. Vai passar um ano, passarão 5 anos, 10 anos, 20, 50, 1000 anos, mas a palavra não vai mudar. E a mesma palavra que serviu para edificar a igreja há décadas atrás, é a palavra que vai edificar a igreja ainda hoje. E o objetivo dessa série de conferências que começa hoje é falar sobre o papel de cada um de vocês, cada um de nós na igreja. É falar sobre a grandeza da revelação que nos foi dada. É falar sobre os limites da nossa fé. O que nós esperamos é que ao final desses 5 domingos que começam hoje, nós tenhamos uma visão muito mais ampla da igreja, porque a igreja somos nós, e nós precisamos entender quais são os parâmetros da nossa fé. Está dando para você entender? Porque hoje você recebe uma mensagem de um grande amigo, mas não significa que esse amigo esteja te passando uma mensagem que seja condizente com a palavra de Deus. Você pode gostar desse amigo, ele pode ser seu confidente,
Mas ele pode estar enviando uma mensagem para você que não tem nada a ver com a palavra. Ele pode até estar sendo usado para te tirar do caminho. Uma vez Jesus estava caminhando com Pedro, e aí Jesus disse para Pedro que ele teria que morrer, falou sobre a morte de sacrifício que ele teria que enfrentar. E Pedro, andando com ele, disse: longe de ti tal coisa não te sucederá. Quer dizer, o diabo estava usando o próprio apóstolo Pedro para tentar dissuadir a Cristo a não cumprir o propósito para o qual ele foi chamado. E o Senhor Jesus disse: arreda-te, Satanás, que ele percebeu que era uma seta que vinha do maligno. Então hoje nós estamos cheios de setas, de informações que chegam distorcidas. De repente o errado está sendo visto como algo aceitável. Pode ser que amanhã o errado seja o certo e o certo seja o errado. E tirando isso tudo, ainda temos uma responsabilidade muito grande de não nos tornarmos religiosos. Porque os religiosos, fanáticos, radicais, criam as suas próprias leis, estabelecem seus ritos. E aí a gente vê muitas igrejas que esqueceram-se totalmente do Evangelho e criaram uma fé específica deles. Às vezes a gente vê colocações no rádio, na TV, ou a gente vê as pessoas comentando determinadas coisas que não tem nenhum paralelo, nenhuma fundamentação nas Escrituras. A gente vê exageros, radicalismos, tolices religiosas, né? Então a gente tem que buscar a santidade do ponto de vista das Escrituras, mas sem radicalismos, sem exageros. E a gente tem que descobrir exatamente o ponto de equilíbrio dessas duas coisas. Quer dizer, eu não quero ser radical, eu não quero ser bitolado, eu não quero ser desses religiosos que não vivem, manipulados. Não quero manipular a ninguém, mas eu tenho o compromisso de buscar a santidade de Deus, porque eu preciso andar em conformidade com a palavra do Senhor. Sabe, antes da gente entrar no assunto de hoje, às vezes eu me pergunto muito, honestamente, eu acho que cada dia que passa, eu quero deixar bem claro que eu acho que Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Eu digo no meio da igreja, de uma forma geral. Tem muita gente sendo curada, tem muita gente vivendo experiências maravilhosas com o Senhor. Mas cada dia que passa a gente vê menos isso. Nos tempos bíblicos a gente via Deus fazendo coisas maravilhosas. E aí o tempo foi passando, parece que Deus foi liberando cada vez menos, foi diminuindo. Hoje nós experimentamos a glória de Deus, mas olha, eu quero que você entenda, que receba isso como uma palavra profética. O que Deus pode fazer na sua vida é imensuravelmente maior do que você pode imaginar. Se você está louvando a Deus pela tua vida, você não tem ideia das coisas maravilhosas que Deus quer fazer na sua vida. É muito mais, diga comigo, é muito mais. As promessas do Senhor são profundas demais. Ele quer te dar um corpo saudável, mente saudável. Ele quer abençoar a tua família, quer salvar toda a tua casa. Ele quer proteger você, te livrar de laços, te livrar de maldições. Ele quer abençoar teus relacionamentos. Quer que você tenha prosperidade, paz de espírito.
Enfim, Ele quer cuidar de você. E Ele é o ser que faz o ferro do machado flutuar. Ele é o ser que faz descer fogo do céu. Ele é o ser que pode multiplicar a farinha, o azeite da botija. Ele pode todas as coisas. Então Ele colocou você sentado aqui hoje. Eu espero que você acredite nisso, para dar mais sentido ao que nós vamos falar. Ele colocou você aqui hoje porque Ele quer preparar você para experimentar todas essas maravilhas. Amém? Diga: louvado seja o Senhor Jesus. Bom, hoje nós vamos criar a base do nosso trabalho para essas conferências. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus. Nós temos que entender que todos nós estamos aqui porque fomos chamados. Amém? Diga comigo: eu fui chamado. Existem dois entendimentos principais, duas revelações principais sobre o ato da salvação. A pergunta é: o que é que faz com que uma pessoa seja salva? É uma providência de Deus, é um chamado de Deus, ou é algo que parte de nós? Quem tem a iniciativa da salvação, a iniciativa de aceitar a Cristo, de entregar a sua vida nas mãos do Senhor? Bom, existe uma corrente que diz, de Armínio, que diz o seguinte: que a responsabilidade por aceitar a Cristo é nossa, é de cada um. Então, se você aceita a Cristo, você está salvo. Todo que crê será salvo. A Bíblia diz que Deus estabeleceu um plano de salvação em Cristo Jesus. Então, Ele determinou que todos os que creem em Jesus estarão debaixo do efeito da morte de Jesus. Espiritualmente, essas pessoas serão consideradas justas, ou seja, justificadas. Isso é certo. A cada um cabe a responsabilidade de estar na presença de Deus, de querer estar na presença de Deus. Mas existe também uma outra versão, que é a versão calvinista, de João Calvino, que diz o seguinte: a responsabilidade da salvação é de Deus. Na verdade, Deus é quem escolhe todos os que Ele quer salvar. Se nós analisarmos de acordo com a visão de João Calvino, todos nós estamos aqui porque Deus nos escolheu e nos salvou. João Calvino ensina o seguinte: que quando você é chamado, você pode espernear para lá, espernear para cá, você pode pular para lá, pular para cá, mas um dia você vai estar na presença do Senhor, porque você foi escolhido. Quando a gente analisa a palavra do Senhor, a gente vê que essas duas versões, essas duas linhas de pensamento estão corretas, porque a Bíblia, ela tanto ensina os princípios de Armínio, como também ensina os princípios calvinistas. Os dois estão certos, o que nos leva a acreditar que as pessoas podem ser salvas das duas maneiras diferentes. Você pode estar aqui porque você escolheu estar aqui, mas você pode estar aqui também porque Deus determinou que você estaria aqui. Amém? O importante é sabermos que, de qualquer maneira, o caminho que nos leva ao Pai, não pode existir outro, não há outro, é apenas o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória para sempre. Amém? Então, nós cremos que estamos aqui com propósitos.
E a pior coisa que pode acontecer é você sair de casa, vir para a igreja, chegar aqui, participar do culto, participar do louvor, e não se preocupar em conhecer os propósitos que Deus tem para a tua vida, porque isso causa um desequilíbrio muito grande. Afinal, por que você está aqui? Se é porque você escolheu, então seria inteligência da sua parte, seria inteligente da sua parte, que você, já que eu escolhi esse caminho, então deixa eu mergulhar nesse caminho. Se é Deus que te trouxe aqui, e eu acredito que, eu particularmente acredito que ninguém vem para Deus se não houver um chamado de Deus. Eu acredito que até quando você decide, é porque Deus fez com que você fosse atraído e tomasse essa decisão. Então, eu acredito que você está aqui porque Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, você tem que entender melhor qual é essa parada, né? Você tem que entender melhor. Se Deus me escolheu, peraí, me escolheu para quê? Me escolheu por quê? Qual o propósito de Deus? Por que Deus me chamou? Eu, por exemplo, vocês conhecem a minha história. Minha mãe não podia ter filhos, orou, e aí nasceu esse bitelão aqui. E ela fez um propósito de entregar para Deus, né? De que eu fosse usado na obra do Senhor. Eu era garotinho desse tamanho, já botava meus primos todos lá e ficava pregando para eles. Gente, o que eu fiz para tentar fumar, vocês não têm ideia. Eu comprava maço de cigarro, falei, eu tenho que fumar. Todo mundo fumava. E eu ficava acendendo um cigarro atrás do outro. Falei, gente, que trem sem graça esse troço, cara. E não conseguia de jeito nenhum. Drogas, eu vivi na década de 70, eu era jovem na década de 70, década de 80, quando estava todo mundo descobrindo as drogas. Me ofereciam drogas assim à vontade, nunca, não sei nem o cheiro, nunca nem quis experimentar, não quis saber nem como é que era. Eu gostava muito de namorar, eu gostava, era a minha farra, era namorar. Mas tentaram, eu sei que foi uma coisa do diabo, me levar para o mundão aí, para bebida e tal. Eu fui para lá, gente, palavra, eu ficava bebendo chopp lá, bebendo cerveja, que nojo, não gostava daquele troço, mas não gostava mesmo. Eu não consigo nem entender como é que alguém gosta, de tão ruim que eu acho. Eu fui para o quartel, cheguei no quartel, sempre fui líder no quartel, fui cabo, o único cabo do mesmo ano, fui cabo, no mesmo ano que eu entrei, eu saí cabo, no ano seguinte já fui para o curso de sargento. Quando eu saí sargento, só tinha 3 vagas no meu quartel paraquedista, e lá tinha um monte de colegas que gostavam do goró lá, meus colegas de farra. Eu fui em primeiro lugar no meu curso de sargento, engenharia. Na hora que eu fui fazer um exercício físico, uma corrida, eu fui o último lugar da corrida, não consegui correr, cheguei por último, perdi pontuação, porque tinha peso, né, naquele teste físico, caí para 4º lugar. Só tinha 3 vagas no meu quartel, onde estavam os meus amigos. Eu fiquei super decepcionado, tive que sair de lá, depois que eu entendi que Deus que me tirou de lá. Aí eu fui para um quartel estranho, que não conhecia ninguém. Cheguei nesse quartel, cheio de pelotões, cada pelotão era comandado por um oficial, um tenente. Quando eu cheguei lá, não tinha tenente suficiente. Aí perguntaram, quem é o sargento mais novinho aí? Era eu. Você vai assumir o lugar do tenente. Eu era mais novo, né? Mais novato.
Era muita responsabilidade. Então os mais antigos, não quero isso não, quero ficar no meu cantinho. Aí como eu era o mais novato, né, tinha acabado de ser promovido, bota ele. Aí eu fui ser comandante de pelotão, liderar grupos, liderar soldados, ocupar a posição de oficial. Tudo isso Deus me preparando. Então, eu estou falando isso para você entender que nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo acontece num direcionamento de Deus. Eu acredito que muitos aqui tenham também histórias interessantíssimas para contar. Então, o que é que nós entendemos com isso? Que cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado. Às vezes você é uma pessoa que é cheia de personalidade. Não, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas aí Deus vem e te chama. E quando Deus te chama, então você se quebranta. E negar esse chamado é a pior coisa que pode acontecer. Você rejeitar o chamado de Deus é a coisa mais séria que pode acontecer a um ser humano. Então nós estamos aqui hoje porque Deus nos escolheu. Ele disse, o Senhor Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, eu é que escolhi vocês e vos designei para que vades e deis fruto. Você entende? Então é disso que nós vamos tratar nessa série de conferências. E hoje nós estamos falando sobre chamado. Vamos analisar o chamado de Deus em 3 aspectos. Quando a gente fala de chamado, a gente tem que pensar em 3 coisas distintas. Primeiro, o chamado global, que é o chamado como corpo de Cristo, é o chamado para todos os que creem. Segundo, o chamado ministerial, é o chamado especificamente para um ministério. A gente vai entender melhor isso. Terceiro, o chamado pessoal, que é aquele chamado que você tem de Deus. Deus te chamou porque Ele tem um propósito específico para você. Então nós vamos agora entender as particularidades de cada um desse chamado. E eu quero ler com vocês o que está escrito em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Diga comigo: eu sou a igreja. Diga forte: eu sou a igreja. Então você tem um chamado como igreja do Senhor Jesus. E como igreja do Senhor Jesus, você tem uma missão, um propósito que Deus determinou para você. Diz assim, Mateus capítulo 28, versos 19 e 20: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Pode ser que tenha ficado um pouquinho diferente aí por causa da versão, né? A tradução da Bíblia. Estou lendo no celular. Então, esta é a missão que nós recebemos, que atende ao chamado global. O que é o chamado global? Todos os cristãos da terra foram chamados com esse propósito. Você tem que crescer, aprender a palavra, se fortalecer no espírito, porque depois você terá que fazer discípulos e ensinar esses discípulos a fazerem tudo o que o Senhor Jesus tem ordenado. Amém? Esse é um chamado universal, é um chamado global, é a sua missão como igreja. Então, se você sair daqui, for a Assembleia de Deus, é a mesma missão. Se você sair e for para Batista, é a mesma missão. Se você sair e for para Metodista, para
É a mesma missão. É um chamado geral. É um chamado universal, global, para a igreja. Quais são as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos com relação a esse chamado global? Primeiro, a igreja moderna tem se mostrado muito focada nos seus interesses pessoais. Quando você vem para Jesus, é normal que você busque os seus interesses, já é de se esperar. Até o próprio Jesus, quando pregou, quando andou aqui pelas ruas de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, ele pregava o quê? Falava do reino que estava próximo, mas ele curava os enfermos, libertava os cativos, ele socorria aqueles que estavam famintos, desesperados e tal. Então, num primeiro momento, você vem para a igreja normalmente porque você entende que na igreja você pode ter uma vida melhor. Quando você tem um filho, uma das primeiras palavras que ele aprende é dar. É a fase da criança mesmo. Ele entende que aquela palavra significa que ele vai ganhar alguma coisa. Ele dá. Você entende? Então, com o passar dos tempos, tem que haver uma mudança, tem que haver um desenvolvimento. A criança não pode ficar toda a vida como criança. E esse é o grande problema do chamado global. A igreja moderna, ela não está saindo do primeiro estágio. Ela continua vivendo na igreja porque ela quer receber, ela vem na igreja porque ela quer louvar, ela acha legal louvar, ela vem para a igreja para paquerar, ela vem para a igreja porque é legal, ela vem para a igreja porque gosta da galera, ela vem para a igreja porque ela sabe que precisa de uma proteção, ela vem para a igreja porque faz bem para ela. Num primeiro momento, é isso mesmo, está certo. Igreja é o melhor lugar para você estar. Mas o grande desafio é sair dessa fase e partir para uma outra fase, onde você começa a ser usado para fazer discípulos e fazer com que os discípulos obedeçam às ordens do Senhor Jesus. Você entendeu? Então você começa a sua trajetória nesse chamado global com aquela pessoa que está sempre pedindo, dá, Senhor, eu estou aqui, abre essa porta aqui, faz isso para mim, me ajuda nisso. Mas com o passar dos tempos, você começa a chegar aqui e dizer, Senhor, eu te entrego toda a minha vida, eu estou aqui para te servir. Eu vou te servir e o Senhor vai cuidar de mim. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, as outras coisas me serão acrescentadas. Você entende? Então, sobre o chamado global, não há muito o que dizer. Você tem um chamado, como igreja, você tem um chamado. Você não é como muitos. O judeu, ele nem se casa com uma pessoa gentia, né? Uma pessoa que não é judia, porque ele sabe, ele se posiciona como uma raça eleita, como sacerdócio real. Ele não se mistura. Eu levei um amigo lá para Israel, arrumei um emprego para ele lá, aí chegou lá cheio de gatinhas lá, judias, né? E ele falou, vou me dar bem aqui. Eu falei, vai nada, aqui as gatinhas só namoram gatinhos judeuzinhos. E ele ficou decepcionado. Sabe qual é o grande problema da igreja? Às vezes a igreja não se posiciona. Quando Deus olha para a terra, Ele vê 3 grupos de pessoas hoje no mundo. Ele vê os judeus, Ele vê os gentios, que não são judeus, e vê a igreja. Os judeus estão sujeitos a um grupo de ordens, de regras estabelecidas para os judeus. A igreja, ela vive em função de regras específicas para a igreja.
E os gentios, que são chamados também de ímpios, quer dizer, são pessoas que não são nem judeus e nem igreja, eles estão sem regras, são donos da sua própria vontade, não estão sujeitos a regra alguma e fazem o que querem fazer. A igreja do Senhor Jesus, eu acredito que aqui não haja ninguém que seja descendente direto de judeus, pelo menos eu não conheço, mas nós fomos feitos herdeiros de Deus, porque nós reconhecemos o senhorio de Cristo, nos entregamos ao Senhor Jesus, nos tornamos herdeiros de Abraão, herdeiros das promessas. As mesmas promessas foram feitas a Abraão, também foram feitas para nós. Amém? Promessas de bênção. Bom, falado sobre o chamado global, nós vamos agora passar para o chamado ministerial. Isso tem muito a ver com a gente diretamente. O que é um chamado ministerial? Preciso muito que você entenda muito bem o que eu vou falar, tá? Pastor Tiago, faz favor. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que o corpo tem muitos membros. A orelha tem uma função, o nariz tem uma função, a boca tem uma função, o braço, a mão, o dedo, as articulações têm suas funções. O organismo, ele tem os rins, ele tem o fígado, a bexiga, enfim, né? Pâncreas. Ele tem todo um sistema linfático, ele tem toda uma estrutura. Cada órgão do corpo dele tem uma função. Mas ele é pastor Tiago. São diversos órgãos e todos eles compõem o pastor Tiago. Bom, o que é o chamado ministerial? Eu vou ler com vocês aqui o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, tá? 1 Coríntios 7, verso 17, diz assim: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor lhe chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Vamos pular para o versículo 20 agora. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Agora vamos partir para o capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Vê se acha. Diz assim, aliás, esse capítulo aí fala muito disso. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Quando Paulo diz assim é Cristo também, ele está dizendo assim é o corpo de Cristo, certo? Então, o que é um chamado ministerial? Às vezes as pessoas tocam horror, elas não entendem isso. De repente, eu fui chamado para ser o braço esquerdo do corpo. De repente, eu fui chamado para ser a orelha do corpo. Outros ministérios vão cumprir os outros papéis, vão ser joelho, vão ser pé, vão ser mão, vão ser dedo, vão ser cotovelo, vão ser... Eu sou esse braço aqui, eu sou a orelha. É isso que nós chamamos de chamado ministerial. Às vezes, você, por exemplo, foi chamado para ser orelha. Vamos fazer orelha, que aí não tem que ficar com o braço esticado. Você é orelha. Qual é a tua função? Você é a orelha esquerda ainda por cima. A tua função é ouvir o que acontece do lado esquerdo. Essa é a tua função. Aí de repente alguém, não, mas peraí, a igreja tal está fazendo isso aqui. Peraí, a igreja lá tem outra função, tem outras características. Deus adotou de habilidades próprias, específicas para cumprir a missão delas. Por que às vezes você vê
a igreja que é orelha, falando mal da igreja que é joelho. Eles ainda não entenderam que joelho é joelho, orelha é orelha, mas todos fazemos parte do corpo de Cristo. Você entende? Então é muito ruim, tá? Eu disse, esse esclarecimento é muito importante, vai servir de base para a nossa série de conferências. É muito ruim quando você diz assim: falou de Jesus, tá bom. Falou de Jesus, é tudo a mesma coisa, como se só existisse a igreja global, como se o corpo fosse único e sem divisões, quando a Bíblia diz textualmente que o corpo tem divisões. É o mesmo corpo, mas tem divisões. Isso é fácil de entender quando a pessoa, por exemplo, tem igrejas que enfatizam mais um aspecto do Evangelho, já tem igrejas que enfatizam outro aspecto do Evangelho, tem igrejas que são mais, o pastor é um juiz, fala de uma forma toda, para atingir um público diferente. Tem uma igreja, por exemplo, aí, a Onda Nova, parece, que é para jovens, surfistas, começou a pregar para surfistas, bola de neve. Aí o altar dela, o púlpito dela é uma prancha de surf. Se eu botar uma prancha de surf aqui, você não vai entender nada. O bicho pirou, Não tem nada a ver, mas tem a ver para eles, porque eles foram chamados com aquele propósito. Eles são igreja? São. Nós somos igreja? Somos, mas somos totalmente diferentes, porque para cada um Deus deu um chamado específico, e a cada um Deus habilitou para cumprir o seu chamado. Por exemplo, existem pessoas que saem de lugares distantes, passam na porta de um monte de igreja e chegam à igreja da Conquista. Elas podiam ficar numa igreja lá do lado da casa delas, mas não ficam. E quando tentam fazer isso, elas voltam: não gostei, meu lugar é aqui. Mas por quê? Não é uma questão de preferência, não é uma questão de gosto, é questão de chamado. Se você for chamado para ser orelha, não adianta você tudo a mesma coisa, eu vou ser mão, eu vou ser joelho, tudo é igreja. Não é bem assim. Não é bem assim, porque existe essa questão do chamado, da vocação. Deus, para cumprir os seus propósitos, Ele estabeleceu uma missão, um propósito para a igreja como um todo, que serve para todas as igrejas, e Ele estabeleceu propósitos que são ministeriais. Então eu queria que você entendesse que se você está aqui hoje, é porque se eu estou aqui hoje, é porque Deus me escolheu para estar aqui. Se você está aqui hoje na Igreja da Conquista, não é porque você mora perto, porque muitos moram até longe, não é porque você achou legal, é porque Deus tem uma obra para realizar na sua vida aqui nesse ministério. Você entendeu? Em algum lugar, no plano espiritual, Deus estabeleceu que você vai ser orelha. E não adianta você querer ser olho. Às vezes você insiste querendo ser olho, mas você não foi preparado para ser olho. Você não recebeu habilidades para ser olho. Você é orelha. A sua habilidade, os dons que Deus te deu, é para você ser orelha. Você consegue entender? Obrigado, pastor. Você entende? Então, quais são? Eu vou dar um exemplo aqui antes, tá? Olha o que aconteceu com Pedro e Paulo. Ambos pregavam o mesmo evangelho. Ambos eram discípulos do Senhor Jesus, mas eles nem se davam. De vez em quando eles se esbarravam. Uma vez Paulo chamou a atenção de Pedro na frente de todo mundo. E sabe por quê?
Porque Pedro tinha um alvo. A missão de Pedro era ganhar quem? Quem sabe? Né? Pastor não vale. Né? A missão de Pedro era ganhar judeus. Os judeus que ainda estavam esperando o Messias, que havia sido prometido. Então Pedro recebeu uma missão de pregar para os judeus. Então, quando ele prega a palavra, ele usa costumes judeus, leis judaicas, a linguagem dos judeus, para ele poder falar de Jesus, para ele chegar e apresentar Jesus como Messias. Já o apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar para quem? Para os gentios, né? Deus o escolheu. O ministério dele era pregar para os gentios. Ele foi lá pregar para Cornélio. Ele foi, né? O ministério dele era outro. 2 homens de Deus, os 2 ungidos, abençoados, mas cada um tinha uma missão diferente. Deu para entender? Então nós temos uma missão. Como eu disse aqui anteriormente, Deus nos deu lá atrás a missão de dar passe. As pessoas me procuravam, dá um passe aí para mim, que a coisa está feia. Aí eu ia lá, pegava, abraçava a pessoa e orava com ela. Deus nos deu a missão Deus foi nos conduzindo. Em determinado momento Deus quer que você vá para lá, então você vai para lá. E Deus, como um general que comanda um exército cheio de batalhões, de pelotões, ele diz: olha, agora vamos para lá, e nós vamos para cá, vamos fazer o que Deus está mandando, porque nós somos parte de um exército divino, amém? E aí, qual é a grande questão, qual é o grande entrave para o chamado ministerial? Primeiro, a falta de discernimento. Essa ideia das pessoas dizerem assim: não, tudo é a mesma coisa, igreja é tudo a mesma coisa. Não é. Não é que uma igreja seja mais importante do que a outra. Não é que um ministério seja mais importante do que o outro. No corpo, cada um exerce a sua função e todos são importantes. Amém? Agora, nós não podemos enxergar a coisa como um todo. E o primeiro entrave que a gente tem nesse chamado aqui é essa questão: não, Jesus está em todo lugar, é tudo igual, todo mundo está, é tudo igreja, todo mundo é irmãozinho. Não, todo mundo é irmão, mas cada um recebeu uma missão, cada um foi preparado para alguma coisa. Às vezes você vê, por exemplo, outro dia eu estava observando um rapaz, ele era viciado, e ele estava de um terno todo velho, de terno, mas com um biblão debaixo do braço e tal, mas ele tinha assim muitos exageros, sabe, conversando com ele. Aí eu pensei: gente, ele está no lugar certo, ele precisa estar lá, Deus é tremendo. Talvez se ele viesse para a Igreja da Conquista, onde ele vai ter muita liberdade para fazer as suas escolhas, talvez ele não ficasse de pé. Então Deus escolheu um lugar onde ele não vai ter muita liberdade, não vai ter que decidir muita coisa, não. Lá o pastor que decide, acabou, vem cá, isso aqui, você vai vestir essa roupa, você vai fazer isso, eu não quero que você ouça isso, não quero que você veja aquilo. Ali, para ele tem que ser aquilo ali. Está dando para entender? Então não dá para a gente misturar as coisas, não dá para achar que tudo é a mesma coisa. Ah, bispo, eu posso ouvir mensagens no YouTube de outros pastores? Pode, mas você tem que tomar cuidado com isso, se tem a ver com o teu chamado. Ah, eu posso visitar uma igreja? Pode, mas você tem que tomar cuidado com isso. Eu, por exemplo, ensino o seguinte, já orientei meus pastores muitas vezes: você pode visitar uma igreja, você vai para a Assembleia de Deus, ali é uma igreja de Deus? É, mas ela tem costumes diferentes dos nossos, porque é um outro ministério. Agora, se você for lá uma vez, 2 vezes,
3 vezes, começar a frequentar o culto lá numa quarta-feira, uma quinta-feira, eu estou fazendo uma corrente lá, um pacto lá, e começa, daqui a pouco você vai chegar aqui, vai olhar para o bispo, eu sou criticado por não usar gravata, por não usar terno. Onde é que está escrito na Bíblia que eu tenho que usar gravata ou terno? Isso foi preconizado pelo homem. Teve uma vez que disseram que eu não era de Deus, que eu não era um homem de Deus, porque eu não dava a paz do Senhor. Eu dou a paz do Senhor, mas não como um chavão, não como uma obrigação. Eu dou a paz de Cristo, eu dou a paz, eu dou graça e paz. Às vezes eu dou só bom dia, mas não significa que eu não quero cumprimentar aquela pessoa, não quero desejar para ela a paz de Cristo. Quer dizer, a gente quebra algumas tradições. Mas o que é muito importante para um ministério, já não é importante para o outro ministério. E vice-versa. Por isso que muitos ministérios olham para a gente, quando a gente fala, por exemplo, sem tolices religiosas, tem ministério que diz que nós não somos de Deus, que a gente dá muita facilidade para as pessoas, e não é. A diferença é que ao invés de, sabe, quando você vê uma igreja muito dura, exigindo, dando paulada na igreja, dando pastor pregando, olha, isso é sério demais. A igreja tem que ser corrigida. Então, se você está aqui, se você cometeu um erro, o pastor vai te chamar, vamos conversar aqui, isso aí não pode ser assim não, isso aqui tem que ser diferente. Em algumas igrejas você vai ser expulso da igreja, qualquer erro que você cometer você vai ser excluído da igreja. São diferenças, cada um trabalha de um jeito, mas somos todos igreja do Senhor. Eu posso frequentar uma outra igreja? Não. Eu posso visitar? Sim. Eu, por exemplo, se alguém me chamar para visitar uma igreja, eu posso até ir, eu vou uma vez. São meus irmãos, eu respeito, mas a visão deles não pode contaminar a minha visão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Entende? Se aquela igreja faz, quer ver, hoje em dia, surgiu aí, isso é uma coisa muito estranha, surgiu aí o chamado movimento do reteté. Eu sei que algumas pessoas aqui até gostam, mas eu posso afirmar para vocês, aquilo ali não é uma coisa que vai edificar vocês. Teve um tempo que veio aqui não sei se ele era pastor, presbítero, diácono, não sei, de terno. Aí eu estou aqui e falei, esse cara aí deve ser, pastor e tal. Na hora que eu mandei abrir a Bíblia, ele estava com um biblião desse tamanho, o biblião chega a estar gasto, de tanto ficar debaixo do braço, estava todo gasto a Bíblia. Eu falei, essa Bíblia é muito usada, porque ela está toda velhinha já, não era só de sovaco mesmo. Eu sei por quê, porque quando eu mandei abrir a Bíblia, ele não sabia onde estavam os livros da Bíblia. Quer dizer, o cara sai rodopiando para lá, fazendo maior show, mas ele não, Eu fui visitar uma igreja assim, mas fui pela empresa, Fui com a pastora Marilda. Aí cheguei lá, estou pensando que eu vou ficar no salão, Mas ele sabia que eu era bispo. Não, só vem pautar e tal, igreja grande. Aí eu fui pautar. Eu não queria ir. Não, só vai pautar, tem que pautar. Fui eu e a pastora Marilda. Aí chegou a hora da palavra. Chegou um pastor lá, o pastor tinha um sapato de verniz branco e preto, um paletó de camurça, tipo um vinho assim, um negócio assim. Ele chegou, aí tirou o paletó, botou na cadeira, mas ele andava assim, parecia o Michael Jackson assim Aí quando ele falava e começou a profetizar, e começou a falar, e daqui a pouco começou todo mundo a rodar, começou a rodar, e ele olhava para a gente assim, eu falava, não, deixa eu concordar com ele, senão daqui a pouco ele vai fazer uma profecia contra mim aqui. Ele olhava para mim, amém, assim, tá, eu no altar, aí eu fui no ouvido da pastora Marilda, falei, pastora Marilda, acho bom você dar umas rodadas aí, que está todo mundo olhando para a gente.
A gente respeita, tudo bem, mas não é algo que vai nos fazer crescer, porque Deus não quer tirar a tua consciência. A tua fé tem que ser uma fé consciente, amém? A fé, ela desafia a ciência, mas ela não tira você da sua consciência. Você não pode sair rodando e batendo a cabeça, eu não estou criticando, eu estou ensinando as minhas ovelhas que Deus colocou, né, aos meus cuidados. Profecia, existem igrejas que vivem em função de profecia. Eu já perdi muitas ovelhas por causa de profecia. Eu conheço um monte de profeta picareta. Uma vez eu saí de uma igreja, porque esse pastor, ele falou para mim: é fácil, rapaz, você olha para uma pessoa, quer ver só, você faz isso. Ele dizia tudo o que acontecia com a pessoa, ele fazia 3 perguntas, 4 perguntas para aquela pessoa, ele já sabia da vida dela toda. Mas não era coisa do espírito. Minha mãe sabe o que é, né, minha mãe? Não era coisa espiritual, era coisa mesmo de bandidagem. Às vezes a pessoa quer ouvir uma coisa, não falou tudo o que eu precisava ouvir. Sim, mas a palavra está aí, a pessoa não ouve a palavra. Qual é a única revelação infalível de Deus? A palavra. Essa não vai faltar nunca, não vai falhar nunca. Então tudo que você quer ouvir, vá para a palavra. Se alguém vai te orientar, te dar uma palavra de fé, é na palavra. Agora, eis que eu estou vendo, não sei o que, gente, sai fora disso. É a orientação que eu tenho dado. Eu tenho visto muita gente se perder por causa disso. Se o diabo perceber que você gosta disso, ele vai enviar um falso profeta para te derrubar, que você vai ser fiel, vai fazer o que ele está falando, porque é Deus que está falando. E eu estou cansado de ver gente se estrepar por causa disso. Então, cada ministério tem uma orientação, cada ministério tem uma direção de Deus, cada ministério tem uma palavra, cada ministério tem um jeito de ser, tem uma interpretação da palavra do Senhor. Nós, por exemplo, não gostamos de maneira nenhuma de exageros. Eu conheço pastores, por exemplo, tenho muitos amigos pastores que proíbem a igreja de cantar, de ouvir música popular. Tudo bem, é lógico que a igreja tem que amar, louvar a Deus. Louvar a Deus é muito melhor. Mas como eu vou proibir você de ouvir o que você quer ouvir? É você que tem que saber o que você pode ouvir e o que não pode. Quem concorda comigo? O cristão tem que ter discernimento. Você tem o controle na mão, você pode ver o que você quiser na televisão, mas você tem que saber o que você pode ver e o que não pode ver. Assim é tudo. Você pode ler o livro que você quiser, não precisa ler só a Bíblia, tem que ler a Bíblia, mas não precisa ser só a Bíblia. Você pode ler outros livros, mas você não, tem que saber o que você vai ler. Então, eu vejo esses pastores dizendo assim: não pode ouvir música popular. Mas eles ouvem. Não pode ouvir música popular. Termina o culto domingo, vai todo mundo para casa assistir Faustão. Entendeu? É uma incoerência. Então eu posso ver o que eu acho que não vai me prejudicar a minha fé, que vai me enfraquecer espiritualmente. Se vai me enfraquecer, estou fora, não quero. Amém, gente? Deu para entender? Então cada ministério tem um chamado, cada ministério tem uma vocação, e a pior coisa que pode acontecer é você universalizar o chamado, globalizar o chamado, como se você fosse chamado para qualquer lugar. Tudo é igreja, tudo é igreja, mas tem gente que é só a orelha, tem gente que tudo tem uma finalidade, e você foi chamado para cumprir um propósito. Outra coisa que prejudica demais mesmo essa visão, é a independência, é o espírito de independência. Eu sou de Jesus, eu não ouço homem, eu só ouço Jesus. Claro que você não ouve homem, mas a própria palavra de Deus diz que Deus constituiu alguns para apóstolos, bispos, pastores, seus líderes.
Aí a pessoa diz assim: ah não, eu sou de Jesus, eu falo direto com Jesus. Está totalmente equivocado. Você pode falar direto com Jesus, claro, mas você tem uma orientação ministerial, é um chamado ministerial. É importante que você entenda que Deus constituiu esse lugar aqui, os pastores, os bispos, para orarem por você, para ensinarem para você aquilo que você precisa aprender, a fim de que você esteja pronta para cumprir o propósito do Senhor. Quem está entendendo? Diga: louvado seja o Senhor. Entendeu? Então você tem que ter personalidade. Não, peraí, eu, por exemplo, gosto muito de ouvir músicas internacionais antigas, né? Good Times, que é da minha época, quando eu era garoto. Eu gosto também por causa do inglês, eu fico prestando atenção no inglês. Gosto muito de Roberto Carlos, gosto muito de música brega. Odair José. Preciso rever mais uma vez com você lá na praça. Isso é da época da pastora Fátima. Você está entendendo? Mas eu sei que isso aí não mexe com a minha vida. Meu foco é Jesus. Amém? Entendeu? Então, se você está no carro, não, só posso ouvir hino, eu só posso ler a Bíblia, eu só posso. Então você não vai poder ter amigos do mundo, você não vai poder. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Estamos encerrando. Glória a Deus. E para encerrar agora, nós temos o terceiro chamado, terceiro aspecto do chamado. Nós tivemos o primeiro, que é o chamado global. O segundo é o chamado ministerial, que é bem específico. E agora tem um que é mais específico ainda, que é o chamado pessoal. Ah, meu Deus do céu, isso é sério demais. Sabe por quê? Porque a cada um Deus deu um ministério. Você tem um ministério que só você pode cumprir. A gente usou aqui o apóstolo Paulo como exemplo, vamos usar ele aqui de novo. Atos capítulo 9, versículo 15. Atos capítulo 9, versículo 15. Estou acabando, tá? Disse-lhe, porém, o Senhor. Vamos entender antes de ler aqui. Paulo, antes de se converter, era um grande perseguidor da igreja. Aí na estrada de Damasco ele tem um encontro com o Senhor Jesus, se converte e fica cego. Aí Deus chama um homem chamado Ananias e manda ir ter com Paulo. Ananias vai lá para ter que orar e para ensinar Paulo. Aí as escamas iam cair dos olhos de Paulo, né? Ele ia voltar a enxergar, e aí ele ia passar por todo um processo de treinamento. Mas Ananias pulou, falou: Senhor, esse tal de Saulo aí, Paulo, esse cara é perseguidor da igreja, ele bota todo mundo na cadeia. O senhor tem certeza que o senhor está me mandando lá para falar para ele? Aí o Senhor diz aqui em Atos 9,15: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o quê? Um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Olha o que a gente falou: e dos reis e dos filhos de Israel. Diga com fé, amém. Amém. Deu para entender? Então, você tem um ministério que é seu. Tem o global, chamado global, tem o chamado ministerial. Nós fazemos parte de um ministério chamado Igreja da Conquista, certo? Mas você também tem um chamado pessoal. E sabe qual é o grande problema, amados? Preste bastante atenção. Existem coisas no reino de Deus que só você será capaz de conseguir fazer. Tem pessoas, por exemplo, que você conhece, que só você pode salvar. Ainda que você me chame lá, chame qualquer pastor, leve lá, não adianta. Só você
vai ser capaz de abençoar essa pessoa. Existem missões que são dadas especificamente para pessoas, né? Por exemplo, você tem uma obrigação de ser um bom exemplo para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Você tem obrigação de ser um bom exemplo para o teu marido, para a tua esposa. Você tem obrigação de ser uma pessoa cristã, modelo, né? Que dê um bom testemunho para quem te vê no trabalho. Existem pessoas do seu trabalho que só você pode ganhar. Se um pastor for falar com ela, odeio pastor, mas você pode ter acesso. Então esse chamado pessoal é para cumprir uma missão que é minha. Você vai cumprir um chamado seu. Aí a gente começa para encerrar, a gente começa aqui a pensar no seguinte: você já imaginou? Não, para aí, idealiza, pensa no que eu estou falando. Você já imaginou o que é você frustrar os projetos de Deus? Já imaginou? Vamos agora ao contrário, né? Vamos começar pelo pessoal. Já imaginou se você é aquela pessoa que está vindo à igreja, Deus te chamou, Deus tem tantas coisas para fazer através da tua vida, e Ele quer fazer coisas maravilhosas da tua vida, mas aí você não cresce, não lê, não estuda, não procura levar a sério, não se fortalece, não se consagra, e aí Deus quer te usar, Deus tem que te usar. Deus precisa que você esteja cheio do Espírito Santo, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai chegar na tua casa, Deus vai te dar sabedoria, vai usar você, você vai ter poder para mudar, reverter as situações, mas você não cresce. E aí Deus olha para você, eu preciso, meu Deus, como é que eu vou fazer? Deus fica sem saber o que fazer, porque você não está à altura, não está crescendo, não está se desenvolvendo. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela está com o rabo preso lá fora. Mas aquele pecadinho que ela larga não, né? Aí tudo bem, Deus fica esperando, aí vai passando, vidas poderão estar se perdendo, porque você não quer dizer, Senhor, eis-me aqui. E detalhe, se você disser, eis-me aqui, então vai haver uma festa no céu, Deus vai se alegrar e vai começar a derramar bênção sobre a tua vida, e muita coisa vai ser diferente na tua vida. Você entende? Não sei por que Deus não está me abençoando, ou não sei por que Deus ainda não me deu essa resposta, porque alguma coisa tem que mudar. Agindo Deus, quem o impedirá? Se Deus determinar que vai abençoar, vai. Se Deus determinar que vai fazer algo na tua vida, Ele vai fazer. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, o chamado ministerial. Imagina, Deus tem um propósito para a igreja da Conquista. Quem crê nisso, levanta a mão assim para ver. Por que você acha que Deus te colocou aqui? Por que você acha que nós estamos realizando essa série de conferências em junho? Quem é que vai estar aqui os 5 domingos? Dá glória a Deus. Levanta uma mão só com 5 dedos. Agora já fecha o primeiro, o dedão. Então só faltam 4, né? 4. Nós vamos abordar 4 assuntos muito importantes para a sua edificação. Deus quer usar esse ministério, Deus tem usado, e Ele quer usar através da tua vida. Você entende? É o chamado ministerial. E por fim, o chamado global. Quer dizer, você como igreja tem um chamado. Deus quer que você tenha filhos, Deus quer que você tenha discípulos. Quantos aqui já tem discípulos? Deixa eu ver. Levanta a mão assim para ver quem já tem discípulos. Muitos, né? Muitos não, alguns, né? Proporcionalmente alguns. Deus quer que você tenha discípulos, seguidores, né? E a pior coisa que pode acontecer é você quebrar o propósito de Deus. Eu tenho falado até para as pessoas que estão aí,
que gostam muito de evangelizar, o seguinte: vamos evangelizar, vamos falar de Jesus sempre, prega a palavra, insta, quer queiram, quer não queiram ouvir. Mas a ordem de Jesus é que você faça discípulos. Então é muito importante você não apenas falar de Jesus, senão você vai falar de Jesus para o mundo inteiro, e quando você chegar diante de Jesus, você não tem nenhum filho para apresentar, não tem um discípulo. Aí Jesus vai perguntar: cadê teu filho na fé? Cadê teus discípulos? Ah, Senhor, eu preguei para todo mundo, mas não lembro de ninguém não. Você está entendendo? Eu creio que Deus está preparando esta igreja para fazer algo muito bonito. É isso que Deus tem colocado no meu coração. Que você receba essa palavra. A palavra de hoje foi para preparar o campo para as outras coisas que nós vamos falar a partir do domingo que vem. Procure não faltar, procure chegar cedo, procure orar, procure se preparar para estar conosco. Com certeza Deus vai fazer coisas tremendas, vai mudar a sua história. Nesses 5 domingos, muita coisa vai mudar na tua vida. Amém? Diga para quem está do teu lado: combinado, domingo que vem, estamos aí. Está ligado nos céus, está ligado na terra. Estaremos juntos em nome do Senhor Jesus.